Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 29 de agosto, dia do aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. É uma alegria estarmos juntos aqui com vocês. Estamos indo para a quarta parte, para o quarto bloco do nosso estudo de magnetismo desta tarde. E nós vamos saudando a todos os amigos que estão aqui conosco, Denise, Geralda, Regina e todos os amigos que vêm dos dois planos da vida também para aprender. Vamos conseguindo entrar aqui, Jesus. Ai, ai. Demoramos um pouco para poder voltar, porque nós estávamos precisando arrumar espaço na nossa câmera aqui de gravação. É meio... É possível, Denise. É possível. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo que eu não consigo aqui entrar? Deus meu, será que eu vou ter que pedir ajuda aos universitários? Acho que eu vou ter que pedir ajuda aos universitários, porque está difícil, não estou conseguindo não. Por favor, jovem universitário, me ajude aqui, que eu quero fazer isso que eu estou fazendo, mas não está dando certo. Não consigo, não estou conseguindo entrar aqui. Aqui? Ah, oh Deus. Ai, ai. Mas isso é um teste também para a gente ir aprendendo. Obrigada. A gente aprendendo também o exercício da paciência, né? Porque e do compartilhamento, porque não podemos fazer tudo sozinhos, sempre precisamos trabalhar em conjunto. Por isso que somos seres sociais. Deus nos criou para viver em sociedade, não isolados. Nós vamos agora para a nossa quarta parte. Nós vamos falar sobre o tratamento para a depressão pelo magnetismo nível 3. Nível 3, quando o paciente ele já se encontra em franca recuperação. Nesse nível 3, nem sempre é necessário que o paciente ele fique de costas, ele já pode o tratamento ser todo pela frente, porque ele já está bem, a não ser que ele ainda apresente alguma desarmonia em alguma zona localizada no dorso. Se for constatada a necessidade, então, com ele deitado de bruços, faz-se os itens 1 a 8 que nós vamos ver a seguir. E se não houver necessidade, faz-se apenas na frente. Ou faz-se esse passo a passo, do 1 a 8 que nós vamos ver agora, ou somente pela frente. Isso já quando o paciente já está no nível 3, que já apresenta praticamente uma recuperação completa da depressão. Nós vamos ver também hoje, se conseguirmos tempo, falarmos sobre a síndrome do pânico, mas por enquanto nós estamos tratando somente da depressão. Então, qual é a sequência aqui? Primeiro passo, estabelecer boa relação magnética com o paciente. Segundo passo, fazer cuidadoso tato magnético. Isso é muito importante. Terceiro passo, fazer muita dispersão geral, da cabeça aos pés, lembrando de envolver todos os centros vitais.
incluindo o quê? O coronário e o esplênico. Não esquecer nem do coronário, nem do esplênico. Que às vezes a pessoa começa daqui e esquece do coronário e esquece do esplênico que está de lado. Então, nós vamos fazer, terceiro passo, muita dispersão geral, da cabeça aos pés, envolvendo todos os centros vitais, incluindo o coronário e o esplênico, por longitudinais ativantes, que é perto, e depois nós vamos ampliando essa distância gradualmente até atingir o nível calmante, que é o que nós chamamos em camadas. A gente vai de perto até atingir o nível calmante, que é a distância. Qual seria o quarto passo? Repetir o tato magnético, porque nós já dispersamos, nós já sentimos aonde tem os congestionamentos, onde tem as depressões, onde tem as dificuldades, aí agora a gente vai, deu bastantes dispersivos, perto, longe, vamos repetir o tato magnético. Agora procurando localizar, além do esplênico, quais órgãos e ou centros vitais estão mais desorganizados. Nós já sabemos que enquanto o esplênico não estiver 100%, é porque o paciente ainda não está totalmente recuperado. Então, o esplênico não é novidade ele ter problema. Fora isso, nós vamos, com o tato magnético, ver quais órgãos, não é somente agora os centros vitais, porque os centros vitais estão localizados no corpo perispiritual, no perispírito. Nós vamos ver também com o tato quais os órgãos que também estão desorganizados, que porventura estejam, não é obrigado, mas vamos ver. O quinto passo, vamos aplicar dispersivos localizados no esplênico e vamos intercalar com dispersivos gerais, parecido como fizemos lá naquele outro nível. Aplica dispersivos localizados no esplênico, intercala com dispersivos gerais. Em ambos os casos, sempre do ativante para o calmante, sempre em camadas. Então, o quinto passo, repetindo, dispersivos localizados no esplênico, intercalado com dispersivos gerais dos níveis ativante a calmante, sempre em camadas. Depois de feito isso algumas vezes, nunca menos do que 3 vezes, nós vamos o quê? Solicitar ao paciente que faça exercício de respiração diafragmática pelo menos 5 vezes a partir daí, conforme nós fizemos já no nível 2. E esse exercício de respiração diafragmática também junto com o magnetizador. Vamos voltar um pouquinho para quem estiver anotando? Fizemos o quinto passo, dispersivos localizados no esplênico, intercalado com dispersivos gerais, nível ativante acalmante. Aí agora nós vamos solicitar ao paciente o exercício da respiração diafragmática junto com o magnetizador. Sexto passo, fazer concentrados, ativantes e calmantes no esplênico. Concentrados, ativantes e calmantes no esplênico, de acordo com a necessidade de cada caso. Vamos fazer concentrados, ativantes e calmantes, intercalado com os dispersivos. Concentra no esplênico, ativante, calmante e dispersa. Após uma série de cada 5 concentrados, aí o magnetizador ele poderá fazer a respiração diafragmática
para evitar maiores desgastes ou concentrados muito fortes. O magnetizador concentra, dispersa, concentra, dispersa, e aí ele faz a respiração diafragmática, para que ele, o magnetizador, não sofra desgastes fluídicos. Agora, o 7º passo. Quando o paciente já estiver muito bem no tratamento, ele está muito bem, e no nível 3, em geral, logo nas primeiras sessões, a pessoa vai perceber que ele está muito, muito bem. O que o magnetizador vai tentar quando ele já sente assim que o paciente está quase já para ter alta, está muito bem? Ele vai tentar a imposição por impacto. Como é que é a posição por impacto? Ele vai tentar imposição por impacto ou ele vai tentar circulares no centro esplênico e noutros centros que não sejam nem o coronário, nem o cardíaco. Vamos repetir para que vocês possam anotar e acompanhar bem. No mês de maio, nós demos a aula bem explicada, falamos sobre a imposição e falamos sobre a dispersão por impacto. Lá na aula do mês de maio, está lá na nossa playlist, se alguém tiver alguma dúvida. Nós tratamos ali da imposição por impacto e da dispersão por impacto. Quando o paciente sendo tratado por depressão já se encontra no nível 3, nesse passo 7 aqui, o magnetizador aplicar no paciente uma imposição por impacto no centro esplênico e em outros centros. Ele pode aplicar no esplênico e em outros centros. Nunca no coronário nem no cardíaco. Desde que não seja no coronário nem no cardíaco. Ele pode aplicar, por exemplo, no gástrico, no umbilical, no genésico, no esplênico. Ele vai aplicar a imposição por impacto ou circulares no centro esplênico e em outros centros, desde que não seja nem no coronário e nem no cardíaco. Os circulares também nós já aprendemos. O 8º passo, vai alinhar todos os centros vitais, podendo usar técnicas conjugadas de imposição, que não sejam por impacto, porque tem a técnica conjugada de imposição com impacto, mas sem impacto. Então, vai alinhar todos os centros vitais, alinhar todos, podendo usar as técnicas conjugadas de imposição com dispersão, como nós vimos também no nível 2, que fez esse alinhamento, a imposição no coronário e dispersando os demais centros. Vai alinhar todos os centros vitais, podendo usar técnicas conjugadas de imposição com dispersão. A imposição no coronário e a dispersão nos demais centros. Lembrando que, em seguida, se optou pela imposição no coronário, dispersar bastante o coronário e também tratar bem a psisensibilidade, com mais dispersivos gerais em todos os níveis. Nós vamos repetir para que fixe bem, quem estiver anotando poder anotar. O passo 8, estamos repetindo.
alinhar todos os centros vitais, porque alinhar você trabalhou, então você precisa agora fazer um alinhamento dos centros para que eles possam se alinhar e entrar em harmonia, eles ficarem harmonizados. Por isso que a gente alinha e vai tratando bem a psissensibilidade para que não fique o centro um pouco desarmonizado e dê um mal-estar no paciente. Então, nós vamos alinhar todos os centros vitais, podendo usar técnicas conjugadas de imposição com dispersão. Nós vamos impor no coronário e vamos dispersar os demais centros. Em seguida, vamos dispersar bastante o coronário. Vamos tratar a psissensibilidade. Como que a gente trata a psissensibilidade? Com mais dispersivos gerais em todos os níveis, de perto a encamada até atingir a distância, para que trate bem a psissensibilidade, dispersivos gerais em todos os níveis. A partir desse ponto, nessa sessão, a partir desse momento, como nós falamos no nível 2, evitar todo e qualquer tipo de concentrado. Fez isso, não concentra mais nada. Item 9, passo 9, qual seria? Disperse-se bastante ao final, de forma progressiva, nos níveis calmantes e ativantes. Para tanto, a técnica que tem se apresentado como a mais eficiente é qual? No final de tudo, qual é a técnica que a gente usa no final de tudo? É a perpendicular, de preferência com o paciente em pé. Às vezes, se ele não puder ficar em pé, não tem condições, a gente dispersa até aonde der para dispersar. Pode tentar depois dispersar os membros inferiores. Se ele não tem condição de ficar em pé ou ele é muito alto, a gente tem que fazer uma adaptação conforme nós falamos aqui. Pode colocar a pessoa num banquinho e aí o magnetizador vai dispersando até onde for possível e aí, mas de preferência com o paciente em pé. Logicamente que se ele não puder ficar em pé, não vai ter possibilidade de fazer da forma como a gente orienta, que é da cabeça até os pés. Terminou o perpendicular, vai magnetizar a água para o paciente, como nós explicamos na terceira parte, de acordo com o ambiente. Se tiver uma cadeirinha para o paciente ficar aguardando sentado, o magnetizador magnetiza a água, oferece ao paciente, ou ele pode inverter. Ele magnetiza a água, ainda com o paciente deitado, e ao final ele faz os perpendiculares, para que o paciente não fique em pé, às vezes 5, 8 minutos, aguardando a magnetização da água. Ao final, o paciente saindo da cabine, ou ainda na cabine de preferência, para que ele não esqueça, porque às vezes sai lá fora, já alguém vai falar e coisa e tal, já esquece. Então, ali mesmo na cabine, se tiver aquele copinho, já oferece um pouquinho daquela dose de água magnetizada para o paciente. Numa aula anterior, nós explicamos o porquê de oferecer essa água imediatamente após o passe. Os ajustes que ela vai realizando. Mas, só para que a gente possa refletir, aqui uma mensagem muito bonita também que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos itens 7 e 8. Jesus
ele disse o seguinte, e indo, ele fala para os seus discípulos, e indo, pregai. Pregai quer dizer, fale, né? Dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E no item 8 de Mateus, capítulo 10, versículo 8, ele diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Jesus orienta aos seus discípulos para que eles fossem curar, para que eles pudessem ressuscitar. Nós sabemos que essa palavra ressuscitar não é da forma como muitos às vezes a compreendem. Mas, se nós lembrarmos que Joana de Ângeles diz que nós, a grande maioria da humanidade, vivemos dormindo, vivemos num sono, esse ressuscitar pode ser despertar novos sentimentos, novos pensamentos, auxiliar aquela pessoa a sair daquela depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, de tantas enfermidades que acometem a mente, que acometem o nosso emocional. Limpai os leprosos. Sabemos que quando Jesus estava aqui, a lepra, a hanseníase, ela não tinha cura, não tinha tratamento. Hoje já se tem a medicina com suas medicações, mas mesmo assim nós podemos auxiliar a tantos problemas de pele que a pessoa pode estar apresentando. Jacomelo conta casos gravíssimos de problemas de feridas na pele e que foram tratadas à distância com a aplicação do magnetismo. Limpai os leprosos. Podemos também interpretar esse limpai as angústias que cada um de nós podemos trazer nos nossos corações e com o magnetismo também pode ser trabalhado. Expulsai os demônios. Os demônios aqui temos que entender os espíritos obsessores e o magnetismo também pode atuar nos processos obsessivos. Mas podemos também, através do magnetismo, expulsar os próprios demônios, que seriam as nossas angústias, a nossa depressão, a nossa síndrome do pânico. Com o magnetismo também há possibilidade de auxiliarmos e de curarmos. Mas Jesus recomenda, de graça recebestes, de graça dai. Nós, trabalhadores, numa casa espírita, temos que ter esse compromisso, essa vontade, esse desejo de ajudar somente pelo amor, somente pela vontade de ver a nosso irmão de humanidade com as suas dores aliviadas. Ver aquele irmão sem aquela problemática terrível que muitos depressivos, infelizmente, nós já falamos sobre isso, muitos depressivos buscam o caminho do suicídio. Quando nós conseguimos curar uma pessoa de depressão e afastarmos dela esse pensamento tenebroso, quanta alegria para o nosso coração ao sabermos que conseguimos salvar uma vida. A cada 10 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. A maioria é em função da depressão. Vamos trabalhar, vamos aceitar esse chamado de Jesus, vamos nos empenhar, vamos estudar, vamos nos dedicar. Que a gente consiga salvar já vai ser muito gratificante para os nossos corações.
é o nosso convite para todos vocês. Nós vamos falar agora da síndrome do pânico. A síndrome do pânico, que é uma síndrome que tem acometido também milhões de pessoas no nosso planeta. Barão do Poté, que foi um grande magnetizador, um grande estudioso e praticante do magnetismo, ele nos traz no livro Tratado Completo de Magnetismo Animal, curso em 12 lições, e nós falamos a vocês, alunos queridos que nos acompanham, que essas obras, elas têm traduzidas na editora Vida e Saber. Aquele que desejar realmente aprofundar as suas práticas magnéticas, precisamos conhecer os magnetizadores clássicos, aqueles que trabalharam na época de Kardec. Kardec foi magnetizador. Antes do Espiritismo, ele já era magnetizador há 35 anos. Kardec diz que o Espiritismo sem o magnetismo ficaria faltando alguma coisa. São duas ciências irmãs que precisam trabalhar juntas, magnetismo e espiritismo. E Barão do Poté, ele nos diz: senhores, vou lhes dar uma última prova dos esforços que fizemos para justificar a verdade do magnetismo, não mais demonstrando sua realidade unicamente pelo sonambulismo e suas faculdades, mas constatando sua ação curativa. O sonambulismo também, que é um magnetismo, que tem sido também estudado agora por trabalhadores espíritas, é uma prática que requer também muito empenho, mas que também é muito útil. E Barão do Poté vem dizendo, constatando sua ação curativa, pois saibam, nosso objetivo, o objetivo, olha o que o Barão do Poté diz, pois saibam, ele se dirigindo às pessoas, ele vem dizendo assim: senhores, vou lhes dar uma última prova dos esforços que fizemos para justificar a verdade do magnetismo, mas constatando sua ação curativa, pois saibam, nosso objetivo, o objetivo do magnetismo é de curar, nos diz Barão do Poté, no livro Tratado Completo de Magnetismo Animal, curso em 12 lições. É muito bonita essa provocação do Barão do Poté. Desde que foi iniciada a terapia da depressão pelo magnetismo, Jacomelo, ele fez um estudo muito profundo com relação a essa síndrome. E ele foi percebendo muitas coisas que ali iam acontecendo, e ele percebendo também, ele estudando o TDM, que era a técnica da depressão pelo magnetismo, ele foi percebendo na terapia da depressão pelo magnetismo que a síndrome do pânico muito provavelmente estava também associada à depressão. Assim, ele inclusive diz, abstraindo, por exemplo, de algum momento, algum ataque extemporâneo, isolado, a pessoa pode ter, às vezes, um encadeamento de uma síndrome do pânico, um evento isolado, uma coisa, mas, em geral, o que ele foi percebendo à medida que ele ia tratando as pessoas na terapia da depressão? Que a síndrome do pânico, ela estava associada àquela problemática ali. E o que ele deduz? Na dedução dele, ele baseou-se no fato de que, ao se reorganizar o centro vital esplênico, através das técnicas de TDM, era bem visível a influência benéfica sobre os efeitos da síndrome do pânico.
reorganizava o esplênico, tinha um bom efeito na síndrome do pânico. Mas durante alguns anos, ele não sabia exatamente como fazer para alcançar um resultado mais efetivo na luta contra esse elemento psíquico, o pânico. Ele percebia que trabalhando o esplênico tinha uma boa melhora, mas ainda não era a cura da síndrome do pânico. E vê o que ele diz, durante alguns anos. Às vezes a gente quer assim tudo de imediato, tudo muito rápido. Ah, mas eu tentei essa técnica, não deu certo, eu não tenho jeito para isso, eu acho que eu não dou para ser magnetizador. Não, durante alguns anos, ele analisando, observando, aplicando as técnicas para poder ir deduzindo. E ele foi percebendo que, trabalhando o centro esplênico, o bom funcionamento do centro esplênico ajudava muito. Mas, mesmo a despeito do que a medicina e a psiquiatria ela fala com relação à síndrome do pânico, ele vai percebendo que tinha sempre algo mais que ele precisava avançar para poder chegar a um tratamento realmente eficaz. E somente o esplênico ele não se mostrava suficiente para resolver de forma mais eficiente. Por outro lado, ele vai percebendo que certamente outros fatores energéticos estariam influindo ou repercutindo no conjunto a ser detectado e resolvido. Nós vamos voltar aqui um pouquinho para que a gente possa ir refletindo com calma com relação ao que ele foi concluindo. Ele percebe o quê? Além do esplênico, algo mais também precisaria ser trabalhado. E ele diz que, embora a síndrome do pânico seja comumente apresentada como uma patologia de origem ainda não tão claramente definida, tem um psicólogo que ele traz algo relatando a respeito, o que ele pensa a respeito da origem dessa síndrome, e que ele diz o seguinte, o nome dele é Masashi Saito, ele é psicólogo e ele, numa das suas palestras, ele diz o seguinte a respeito da síndrome do pânico. Os psiquiatras dizem que são os fatores biológicos. Seria o quê? Fatores biológicos. O aumento de atividades em certas regiões do cérebro causados pelo excesso de situações de estresse. Então, para os psiquiatras, a síndrome do pânico seria o decorrente de fatores biológicos, porque aumentaria as atividades em certas regiões do cérebro causadas pelo excesso de situações de estresse. Continua o Masashi Saito, que é um psicólogo. Ele, no entanto, ele não descarta a possibilidade, ele não descarta essa possibilidade, mas ele diz, acredito que fatores emocionais, psicossociais estão diretamente ligados ao aparecimento da síndrome do pânico. Fatores emocionais, psicossociais. Igualmente, trazíamos a ponderação acerca da existência de uma interferência energética a induzir esses ataques ou transtornos. Daí, seguir buscando os possíveis canais ou pontes que fizessem essa ligação entre esses dois fenômenos. Mas Jacomelo, ele vem dizendo que ele, Jacomelo, também tinha esse mesmo pensamento,
de uma certa forma, do que esse psicólogo traz. Ele diz, também ponderávamos acerca dessa existência de uma interferência energética a induzir esses ataques ou transtornos. Por isso, ele continuava buscando os possíveis canais Jacomelo ou pontes que fizessem essa ligação entre esses dois fenômenos. E ele, à medida que os anos foram passando, os estudos posteriores fizeram o quê? Trouxeram à baila o Centro Vital Ming-Men. Nós já falamos aqui do Centro Vital Ming-Men. Situa-se o Centro Vital Ming-Men aonde? Vocês lembram? Ele situa-se aonde, o Centro Vital Ming-Men? É isso mesmo. Ele situa-se às costas, na mesma altura do umbigo. Lembrando que o centro umbilical ele fica uns 2 dedinhos abaixo do umbigo. E o centro Ming-Men é na mesma direção do umbigo, só que do centro umbilical, só que nas costas. E ali ele começou a perceber que havia uma influência direta no centro Ming-Men com o pânico e começou a fazer experiências naquela área ali do Ming-Men, considerando inclusive o fato do Ming-Men ser uma zona de refluxo, porque à frente é o fluxo, atrás é o refluxo, já estudamos isso. Mas o que ele percebe? Embora os resultados dessas experiências tenham sido significativamente melhores do que aqueles somente trabalhando o esplênico, os resultados ainda não eram os mais esperados. A pessoa tinha uma melhora, tinha um bem-estar, mas ainda não era 100%, pois seguia ainda a sensação de que ainda faltava uma peça daquele quebra-cabeça. A pessoa tinha uma melhora, mas vinham aqueles desconfortos que os assistidos relatavam para os magnetizadores e então ainda não é por aí, precisamos pesquisar mais. Ele começou a relacionar então Ming-Men com o centro umbilical, por dedução a partir do quê? Do tato magnético. Começou a perceber Ming-Men umbilical pelo tato magnético que havia alguma coisa ali. Os 2 centros estavam ali interligados. E ele começou a perceber a necessidade de trabalhar o centro Ming-Men junto com o umbilical. E o que ele fez? Ele começou a fazer isso, o resultado foi muito animador. Muito embora ainda não tivesse chegado ao ponto mais crucial, que era de conseguir realmente a eficácia 100% desse tratamento. E ele começou a estudar, analisar, observar o centro umbilical, o centro Ming-Men, que para uns o Ming-Men é o reverso do umbilical, para outros o Ming-Men seria um centro independente, mas de qualquer forma foi-se percebido ali que eles têm uma ligação muito forte, muito estreita. E o Jacomelo começou a perceber, e estudando, analisando, porque o centro umbilical, ele é um centro que, de uma certa forma, ele está muito ligado tanto a casos de suicídios que eram praticados e também o centro umbilical está ligado também ao nascimento. E ele percebeu que naqueles diversos rituais de Harakiri que aqueles japoneses realizavam, aquele suicídio que era perpetrado por pessoas que viveram sob o domínio daquelas culturas orientais, aquele ponto Hari, ou Hari, que é localizado entre 2 e 3 dedos abaixo do umbigo, ele era atacado naquele momento, porque para aquela cultura oriental, se a pessoa caísse em desgraça e ele praticasse o harakiri, ele
honraria pelo menos aquele nome dele, a família dele não cairia em desgraça. Então, para que a família não ficasse em desgraça e ele pelo menos saísse da vida de uma forma mais sem tanta recriminação pelas suas faltas, ele praticava o harakiri, que enfiava aquela adaga no centro umbilical. Ele enfiava a adaga ali 2 dedinhos abaixo do umbigo, e ali ele era, quando aquele ponto ali era atacado, ele sangrava e acabava morrendo. Em função disso, como no Ocidente, a morte aqui para nós, ela não tem esse mesmo ponto de vista daquelas culturas ancestrais, esse centro, tendo ficado associado à morte, levou a sua percepção à associação ao medo, ao pânico, porque para eles era um centro de libertação, mas para nós é um centro do medo, do pânico. Foi uma leitura que o Giacomello começou a fazer com relação ao pânico e ao centro umbilical. E foi exatamente essas associações que fez com que ele refletisse. E um dia ele estava experimentando a técnica de imposição por impacto, que nós acabamos de falar e que lá na nossa aula de maio está bem explicada. Ele estava experimentando uma técnica de imposição por impacto num determinado paciente e ele teve aquela fit lux, né? Fez-se a luz. Ele pensou, se existe imposição por impacto, que a imposição por impacto é aquele concentrado, não haveria igualmente uma dispersão por impacto ou algo relativo a isso? Que a dispersão a gente já aprendeu, é ao contrário. Então, a partir daí, ele começou a fazer o quê? Ele foi unindo essa conexão entre umbilical e Mengmen, e foi um passo para que ele pudesse descobrir uma nova tentativa para trabalhar a síndrome do pânico. Ora, o Mengmen, sendo esse grande facilitador dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos, com vista à superação dessa síndrome, porque ele já tinha trabalhado o esplênico, já tinha trabalhado o Mengmen, já trabalhou o umbilical, e estando as aplicações também dirigidas ao umbilical, foi o quê? Foi confirmando os resultados ainda maiores. Então, o que estaria faltando ali? Qual esse grande salto, para qual a pecinha do quebra-cabeça que precisava encaixar para poder ter realmente 100% de eficácia o tratamento para a síndrome do pânico? Como então poderia se dar, pensa ele, uma dispersão por impacto nesses 2 centros vitais, o Mengmen e o umbilical, de forma simultânea? Porque nós vimos a imposição você vai, pá! Agora, a dispersão é ao contrário. Agora, e nos 2 ao mesmo tempo? E aí, após algumas tentativas, porque o pesquisador, o cientista, ele não desanima nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, ele vai observando, vai trabalhando, vai anotando, vai fazendo. Por isso eu sugiro todos vocês que estiverem atendendo alguém, façam um diário, o antes, o durante e o depois. Quem vocês estão atendendo, a idade, qual a enfermidade, como que vocês estão sentindo com relação a essa pessoa, tudo que vocês sentirem, vocês vão colocando nesse relatório. Como que vocês se sentiram no dia antes de aplicar a técnica do magnetismo, como que foi durante a aplicação da técnica, como que foi depois, porque isso é de grande proveito. Nós vamos depois aprendendo, como Giacomello aprendeu, mas não foi da noite para o dia. Nós agora temos esse privilégio de podermos estudar com obras que
datam de 200 anos atrás. Obras, como vem do Giacomello, obras de mais de 50 anos de estudos e que ele nos traz. E nós também podemos, com o nosso estudo, com a nossa dedicação, auxiliarmos outros que vão vir depois de nós. É uma troca, uma grande experiência. Então, após algumas tentativas, Giacomello chega a essa dispersão por impacto. Como que seria a dispersão por impacto? O umbilical está na frente, Mengmen está atrás, na mesma direção. Vamos colocar as duas mãos voltadas aos pontos centrais desses dois centros vitais. Vamos colocar as mãos nos centros, nos pontos centrais dos dois centros vitais, do umbilical e do Mengmen, ou de um outro centro, se for o caso, que a gente for trabalhar, porque não é somente o umbilical e o Mengmen que pode ser trabalhado, mas aqui para a técnica para o tratamento da síndrome do pânico, é o umbilical com o Mengmen. E nós vamos trabalhar esses dois centros, que é o fluxo e o refluxo. Vai se abrir os braços de forma retilínea, em velocidade rápida, no sentido do corpo do paciente, para o espaço mais distante.